Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uma excelente tarde para você. Vem comigo que o Band Mulher já começou. Inclusive, hoje é o Dia Mundial da Audição, uma data que reforça a importância da prevenção da surdez e também dos cuidados com a saúde auditiva. Então, com isso, vamos aqui hoje bater um papo com um profissional para dar dicas de como perceber o problema e as formas de tratamento. Por aqui também teremos informações sobre a saúde mental e doenças raras. E claro, o mês de maio é o mês especial mês de março, né? É o mês especial das mulheres. Teremos por aqui um bate-papo muito informativo sobre a sexualidade na menopausa. Então, para você que tem curiosidade, que quer quebrar todos os tabus, fique comigo, a hora é agora e vamos que o Band Mulher já começou. Cuidar da saúde auditiva é sempre muito importante, afinal de contas, é muito bom ouvir tudo com muita qualidade, né? Então, hoje, nesse Dia Mundial da Audição, a gente traz um alerta. Com o avanço da idade, é natural que a gente também possa sofrer a perda da audição. Por isso, é muito importante uma avaliação médica para saber qual é o grau e se é necessário usar um aparelho. Já são 15 anos usando o aparelho auditivo. Diferentemente de muitas pessoas na faixa etária dele, o Eduardo não teve nenhum tipo de preconceito. O importante é a qualidade de vida, né? Para você ter uma audição mais tranquila, uma audição mais transparente e facilita realmente você participar das reuniões, participar do convívio social. Foi justamente em momentos de lazer em família que a filha do Eduardo, que é fonoaudióloga, percebeu que o pai não escutava bem. E foi também através de um check-up, que eu falei, olha, tá na hora de fazer um check-up auditivo. E aí foi detectada uma perda leve. O aparelho aumenta o volume dos sons. Em uma mesa de restaurante, por exemplo, sem o equipamento, tudo fica mais baixo, a mensagem se perde. Já com o aparelho, as vozes e sons próximos ficam mais altos. Ih, rapaz, tá com a camisa do Botafogo, cara. Só no ano passado, o SUS forneceu 184 mil aparelhos auditivos. Os médicos garantem que usá-los não melhora só a qualidade de vida do paciente, mas também diminui o avanço do problema. E mais, se alguém precisa e não os usa, pode acelerar processos de demência. Então, se você tem uma perda de audição parcial, né, você começa a fazer muito esforço para entender as pessoas no dia a dia. Né? Isso é algo que sobrecarrega seu cérebro e tem uma das explicações para você desenvolver a demência. Um trabalho chinês bem grande que mostra até 25% de aumento de chance de desenvolver demência em idosos que têm a surdez. A perda auditiva acontece com o avançar da idade, porque as células ciliadas do ouvido interno, que se movimentam quando o som entra, tendem a envelhecer e perder a função. Toda perda de audição deve ser tratada. Tá? É claro que você pode ter uma perda mínima, que às vezes você posterga um pouquinho o uso de aparelhos de tratamento, mas o diagnóstico precoce sempre é essencial que seja feito. Bom, e para trazer mais informações sobre riscos de perda da audição, enfim, para falar sobre tratamentos, cuidado, convidei aqui o Dr. Pércio Neves, que é otorrinolaringologista, adoro falar esse nome que é difícil, mas muito importante. Bem-vindo, doutor, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, público da Band. Acertou de primeira, né? Otorrinolaringologista, vocês viram. Correto. Doutor, é muito importante a gente falar sobre a nossa saúde da audição, porque às vezes as pessoas acabam que estão com alguma dificuldade, algum problema, mínimo que seja, não percebam. Ali a gente mostrou uma reportagem falando sobre a questão da idade. E essa perda, ela acontece em qualquer pessoa que vai envelhecendo, vai chegar uma fase da vida que eu vou ter uma perda, mesmo que seja mínima? Sim, é um envelhecimento natural do órgão. É claro que tem famílias que as pessoas daquela família
vão perder mais do que outras famílias. E dentro de uma mesma família, alguns perderão mais do que outros. Mas 100% da população vai perder alguma coisinha. Tem algo genético também? Quando alguém na família já desde mais novo já teve algum caso, algum problema, pode ser que outras pessoas da mesma família também possam ter que ter essa tensão? Sim, mesmo a presbiacusia, que é o que é chamado de audição cansada, que é a perda pela idade, ela tem um fator genético, né? Como eu falei, tem famílias que têm mais predisposição que outras. Mas existem doenças que têm uma penetração genética, como, por exemplo, a síndrome de Waardenburg, a síndrome de Pendred, são doenças que cursam com perda de audição e são hereditárias. Quais são as outras circunstâncias que podem levar a uma perda auditiva? E uma delas eu já vou até te perguntando, que é essa questão que vem aumentando muito, que é o tal do fone de ouvido. Então, assim, a gente fala bastante sobre isso, mas antes de mais nada, outros motivos que podem levar a essa perda. Sim, o ruído é uma causa bem conhecida de perda de audição há muitos anos, né? Muito no início relacionada ao ambiente de trabalho, mas hoje em dia a coisa já, vamos dizer, popularizou, porque a gente tem ruído em diversas situações, inclusive em momentos de lazer, né? Numa festa, num show, numa boate. E tem aumentado muito na população em geral, não só nos adolescentes e crianças, mas também na população adulta, o uso de fone de ouvido, né? Basta andar pelas ruas aí e todo mundo ali com o celular ou tablet na mão e o fone de ouvido, né? E muitas das vezes eles negligenciam o volume que está sendo utilizado ali. E a perda de audição por ruído, ela independe do tipo de ruído, ela depende da intensidade do ruído, né? Nessa situação, inclusive, já até falando de prevenção, né? Existe uma regrinha aí dos 60 por 60, né? Quando você vai usar ali um fone de ouvido, um som, você nunca deve passar de 60% da potência do som, do volume máximo do som, e nunca passar de 60 minutos de uso do equipamento sem fazer um intervalozinho, né, para descansar o sistema auditivo. Era justamente isso que eu queria te perguntar, porque às vezes as pessoas não têm noção se está alto demais, se está baixo demais, se põe uma música bem alta, a meninada aí com vídeos e jogos bem alto, então até 60% da potência total ali daquele som, olhando ali, é o ideal. Isso é uma regra geral. Hoje em dia os equipamentos eletrônicos, eles trazem esse tipo de gradação pensando nisso daí. Mas acho que mais importante do que um número, um valor, é o bom senso, né? Você está ali no seu lazer, mas isso aqui está saudável, isso aqui está bom para mim, não está? Posso reduzir um pouco? Acho que a gente tem que se policiar, né? É verdade, né? Porque como a gente estava falando antes, era o risco maior para quem trabalhava em ambientes de ruídos, mas apesar que as empresas oferecem aquela proteção justamente para se evitar, né? Mas hoje em dia está na mão de todo mundo, muito barulho, então tem que se cuidar. Falando sobre, eu desconfiei que, sei lá, alguém ali, igual na reportagem também, ela percebeu que o pai já estava, é um dos sinais, assim, como que eu posso perceber que alguém ali do meu convívio já está tendo alguma deficiência auditiva? E na maioria das vezes, realmente é a pessoa do lado que percebe, né? A pessoa em si, ela pode perceber, óbvio, mas é muito comum a família perceber. Perguntar alguma coisa, a pessoa, o que você falou, eu não entendi, né? Trocar, perguntar alguma coisa, responder outra. E outra coisa muito importante, né? Volume da televisão, né? É comum as famílias, né, assistirem televisão, cada vez menos, né? Cada um no seu quartinho, mas ainda é comum dividir a televisão, né? E às vezes a pessoa com dificuldade, ela já começa a aumentar o volume, que vai incomodar os outros. E aí é hora então de procurar um tratamento, né, claro, e qual que é o principal exame feito para saber quanto que aquela pessoa, caso ela tenha uma perda, qual que é o percentual de perda, que os exames que ela faz? Antes do exame complementar, é muito importante, né, uma consulta, uma anamnese e um exame físico. Às vezes a pessoa está com uma rolha de cera, ele vai apresentar perda de audição, mas é uma perda completamente curável, basta remover a cera, certo?
Desde que o exame físico esteja adequado, a gente tem que partir para exames para poder medir a audição. O exame que avalia da melhor forma a audição é a audiometria tonal e vocal, que ela é feita com apitos, né, os tons puros, e com palavras, por isso que tonal e vocal. Mas ela tem uma limitação. Ele é um exame que o paciente precisa de participar, né? É dado o sinal, ele tem que responder. Então, às vezes, crianças muito pequenas, menor do que 4, 3 anos, eles não conseguem fazer o exame. Pessoas que, às vezes, têm uma dificuldade de entendimento, até um déficit cognitivo, pode não conseguir participar do exame. Aí, há formas objetivas de medir a audição, como, por exemplo, um exame chamado BERA. BERA é a sigla em inglês, né? Na verdade, em português é o PEAT, que é o potencial evocado auditivo do tronco cerebral, né? Esses exames são colocados eletrodos na cabeça, como se fosse fazer um eletro da cabeça, coloca um fone no ouvido e aquilo ali vai dando um sinal e os eletrodos vão captando a passagem do estímulo elétrico pelo nervo auditivo e pela via auditiva no tronco cerebral. E isso é possível avaliar a audição de uma forma objetiva, sem o paciente participar. Muito interessante. E falando sobre a questão do tratamento, que no caso seria melhorar essa audição por meio de equipamentos, hoje em dia a tecnologia já avançou muito e não adianta, a forma que tem, ou é alguma cirurgia que você pode comentar sobre, mas o principal é mesmo o aparelhinho para dar aquele ganho, né, no que a pessoa possa, para que a pessoa possa ouvir melhor, não é verdade? E a tecnologia tem avançado muito em relação a isso, né? Correto. A gente fala em aparelho auditivo para as perdas do tipo neurosensorial. Na verdade, a gente tem que dividir as perdas. Existem perdas do tipo condutiva, perdas do tipo neurosensorial e perdas mistas, que é a união das duas. A perda neurosensorial é a mais comum, que é relacionada a um dano nas células auditivas ou no nervo auditivo. Essa é, vamos dizer assim, uma palavra forte, mas incurável, né? Você vai ter uma reabilitação, né? E essa reabilitação por meio do aparelho auditivo. O aparelho auditivo não vai recuperar a audição da pessoa, a perda vai continuar ali, mas ele vai melhorar o desempenho auditivo da pessoa, porque vai colocar tudo falando mais alto. É como se colocasse todas as pessoas falando mais alto, mas só através do aparelho auditivo. Mas existem perdas curáveis, por exemplo, as perdas condutivas. Uma perda condutiva pode ser causada por uma infecção, uma otite média aguda, a infecção mais comum da infância, fora resfriado. Nessa infecção, junta pus atrás do tímpano, no ouvido médio. Enquanto está com o pus lá, a criança está ouvindo menos. E às vezes ele pode ter perda ali de 30 a 40 decibéis ou até mais. Essa perda é curável com antibiótico, né? O paciente pode ter uma perfuração timpânica, ele vai ter uma perda condutiva. Fazendo uma cirurgia, uma timpanoplastia, ele vai recuperar aquela audição, né? Então, as perdas condutivas, em geral, elas são tratáveis, ou com tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. As perdas neurosensoriais, o paciente vai ter que ser reabilitado com algum dispositivo, ou aparelho auditivo, ou uma cirurgia com implante coclear, que é uma coisa mais moderna, né? Muito interessante. E é sempre muito importante trazer esse alerta, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá com aquela perda, mas ela percebe e às vezes ela tem um receio de cuidar, de tratar ou de colocar o aparelhinho, vergonha, o preconceito, existe muito isso, infelizmente, né, doutor? Sim, o preconceito vem caindo nos últimos anos, mas a gente ainda pega muito paciente que ele tenta negar, não, isso aí é ela que reclama muito, eu estou ouvindo bem, tudo. E a gente enxerga que naquela situação ali, é mais comum com os homens, né? As mulheres não têm tanta barreira assim, pelo menos para o aparelho, não, na minha vivência. Então, a gente vê que tem um certo preconceito para usar o aparelho, né? Mas isso tem diminuído, né? E isso vai do profissional explicar a situação, né? Que muda a qualidade de vida da pessoa, né? Igual colocar um óculos, você vê tudo mais bonito, tudo mais colorido, né? E com o aparelho também a qualidade auditiva vai melhorar muito e, por conseguinte, a qualidade de vida, né? Lembrando que, inclusive, tem sido cada vez mais robusta a literatura, associando a perda auditiva não reabilitada, né, o paciente que tem perda de audição e que precisa de usar o aparelho e que não o faz,
esses pacientes eles têm mais risco de desenvolver doenças demenciais, né? Doenças demenciais, a mais comum, a mais famosa é o Alzheimer, né? Então, as pessoas que trabalham com doença demencial, com Alzheimer, eles colocam fatores de risco para desenvolver doença demencial. Perda de audição, deficiência auditiva é um dos fatores de risco. Então, por isso a gente traz, então, para vocês aí esse alerta em relação à saúde auditiva, que a gente fala tanto de saúde mental, saúde física, e como você mesmo disse, às vezes a pessoa está com a vista ruim, põe o óculos, está tudo lindo, e por que não ouvir bem? Tanto que isso é bom, né, e gera menos impacto até no convívio familiar. Exatamente. Doutor, gratidão, muito obrigada por hoje, exatamente hoje, que é essa data que a gente fala sobre a saúde auditiva, o senhor vir aqui ao programa para trazer esse alerta para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Gratidão. E procure seu otorrino. É verdade. Otorrinolaringologista, vocês pegaram aí, né? Obrigada, doutor. Obrigado. Ó, nós vamos para o intervalo que é rapidinho, porque na volta nós vamos falar sobre saúde mental e sobre doenças raras. No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Assim o músculo R$ 29,99. Coxa e sobrecoxa Big Frango congelada R$ 6,59. Arroz Cocal Premium R$ 17,99. Cabotiá, abacate ou limão R$ 1,99. Uberaba de muitos valores. Um dos grandes polos de desenvolvimento e oportunidades do nosso país. Suas riquezas naturais são lapidadas por pessoas que inspiram e abastecem o mundo e fazem do Brasil um país cada vez mais forte. Parabéns, Uberaba! 206 anos de muita história e progresso. Homenagem Oncoclínicas Uberaba. Tecnologia que cura, a humanidade que cuida. Cicobi Credileite. Cooperar é prosperar. No Hospital Mater Dei Santa Clara, você conta com pronto atendimento ginecológico e obstétrico 24 horas por dia, com atendimento especializado e cuidado humanizado. Hospital Mater Dei Santa Clara, com você por toda a vida. Te falei que o intervalo era rapidinho e vamos continuar falando de saúde, por quê? Gente, cuidar da nossa saúde mental deixou de ser uma questão individual. Agora ela passa também a ser responsabilidade das empresas. E o aumento de casos de ansiedade, depressão e também a síndrome de Burnout acende um alerta no ambiente de trabalho. Olha aí. Anos difíceis para Verônica nas primeiras 2 gestações e também durante a Covid. Em 2021, teve que fechar o salão de beleza e foi trabalhar em uma fazenda com a família. Daí veio o diagnóstico de borderline e burnout. Não deu mais para fazer nenhuma atividade. Era um misto de emoção, porque o borderline já traz um misto de emoção do 880. O burnout já veio de uma forma que eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia ouvir, não conseguia ficar perto de pessoas, eu não conseguia sair da cama. Problemas de saúde mental estão muito ligadas à correria do trabalho. A síndrome de burnout, que é uma das principais, é um esgotamento profissional extremo, trazendo exaustão física e mental, muitas vezes ligadas a exigências excessivas para o funcionário. Muitas vezes ele acontece pelo ambiente de trabalho não estar de acordo com o que o indivíduo, o que o funcionário ele espera e ele precisa. Muitas vezes esse ambiente ele influencia de um modo direto no adoecimento psíquico. Eu passei pelo psiquiatra, tinha consultas mensais, porque o psiquiatra que veio com o diagnóstico e também a medicação, e o psicólogo. Além do psicólogo, eu comecei a fazer terapias integrativas. Com isso, as medicações ainda tinham uma resposta negativa. Eu não conseguia me adaptar com as medicações. Então, foi uma constante troca de medicações. Quando eu comecei nas terapias integrativas, a gente começa a aprender, porque uma coisa é quando a gente faz com o outro e outra é quando a gente dá permissão para fazer consigo. Eu comecei a aprender a ter um olhar para mim, a respeitar o meu tempo,
a respeitar o meu corpo, a respeitar o meu momento. Em 1978, o governo federal criou a norma reguladora N01, que trata da segurança e saúde no trabalho. Sempre está sendo aprimorada. Ela estabelece responsabilidade para todos os envolvidos, empregadores, trabalhadores e órgãos fiscalizadores. No ano passado, essa norma ganhou uma nova resolução, a de número 61, que colocou em cena um novo profissional, o psicólogo. Então, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai tratar o todo. Ele vai observar o ambiente de trabalho, ele vai observar a vida dessa pessoa, desse beneficiário, para ver de onde surgiu aquela demanda e afastamento de saúde mental. Para os especialistas, ao primeiro sinal de desânimo, tristeza, falta de vontade de trabalhar, o caminho é procurar ajuda. Verônica sabe como foi importante, além da ajuda médica, mudar a relação com si própria. Se a Verônica de antes ouvisse que ia se tornar a Verônica de hoje, eu acho que ela não acreditaria. Mais do que feliz, eu acho que realizada. Porque eu consegui chegar num nível que eu consigo ter vários projetos futuros para um novo nível. É isso, gente. Cuidar da nossa saúde mental para a gente ser um bom profissional, né? Que consiga desempenhar tudo, mas, claro, sendo feliz e tranquilo, né? No último fim de semana foi celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, condições que atingem poucas pessoas, mas que trazem grandes desafios para familiares, pacientes e também para a medicina. E aí a gente preparou uma reportagem especial para falar sobre o tema. O nome Parkinsonismo Distonia Infantil Tipo 2 representa muito para a Verônica. Ele só não é maior do que as palavras saudade, Alice. A filha da Verônica foi diagnosticada aos 5 anos com essa doença rara. No Brasil, ela foi o único caso dentre 6 no mundo. Mas até receber o diagnóstico, a vida da família foi de inúmeras idas e vindas a médicos em todas as partes. O Dr. Charles fez o exame nela, a gente foi lá em Ribeirão Preto, foi no Sara, fez muitos exames lá também e todos davam negativos, todos davam que ela não tinha nada. Ressonância, eletro, muito. E aí depois faltava só o exoma, foi quando a gente conseguiu, através de pessoas também, conseguiu fazer o exoma, que é um mapeamento genético, e nesse mapeamento genético foi que descobriu a doença da Alice. A descoberta não trouxe o alívio que a mãe esperava. Junto com o diagnóstico, veio o conhecimento do que era a doença da Alice. É um caso neurológico, é uma doença rara, uma doença genética, então qualquer coisinha que a Alice tinha já abalava o quadro clínico dela. Era uma sinusite, uma bronquiolite, ela já ficava sem respirar. Então a gente fala que o diagnóstico cedo, ele ajuda muito, porque ele combate aquilo que já a célula já está fazendo com o corpo da criança. Porque imagina se ela tivesse tido antes, com 1 ano o diagnóstico. Se eu tivesse conhecido a médica antes, então eu acho que a gente fica nesse meio assim, dessa esperança ainda mais. Alice morreu aos 11 anos e deixou como legado o ensinamento principalmente para a família e para a medicina, sobre aceitar e lutar para desvendar os mistérios que rondam as chamadas doenças raras. Diogo Fernandes é médico neurologista. A explicação do que são doenças raras já é um desafio para a medicina. O diagnóstico, então, é um passo revelador. Depois dele, só mesmo o que anos e anos de pesquisas que estão por vir, por um tempo que não se pode prever. Os recursos são todos para dar a melhor qualidade de vida à paciente e à família no dia de hoje. A definição de doença rara são aquelas doenças cuja incidência é de até 65 casos para 100 mil habitantes. Então a gente tem desde doenças genéticas, hereditárias, algumas doenças inflamatórias, algumas doenças degenerativas, algumas doenças metabólicas. Então, o universo das doenças raras é um universo muito amplo. Quando a gente fala doenças raras, a gente não está falando de 1, 2 ou 10 doenças. A gente fala de centenas de doenças que seguem esse padrão, essa definição de uma doença rara. Muito bem, vamos para mais um intervalo rapidinho, porque na volta a gente entra no clima desse mês das mulheres e vamos falar sobre relacionamento entre casais e também, principalmente, sobre a sexualidade na menopausa.
Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Assim o músculo R$ 29,99. Coxa e sobrecoxa Big Frango congelada R$ 6,59. Arroz Cocal Premium R$ 17,99. Cabotiá, abacate ou limão R$ 1,99. Vem aí, a primeira Homens Fast Run Series Night Edition. Dia 14 de março, faça sua inscrição pelo site sportbro.com.br. A maior corrida noturna de Uberaba, com shows de Mané Galinha e DJ Girla. Você não pode perder. Tem novidade na saúde de Araxá. A parceria da Prefeitura de Araxá com o SAMU chegou com atendimento móvel 24 horas, completando toda a rede de urgência e emergência. Com a equipe médica, o SAMU oferece atendimento em casos de acidentes, queimaduras, intoxicações, problemas cardíacos, respiratórios e muito mais. Precisou? É só ligar 192. SAMU, uma grande conquista para Araxá. Prefeitura de Araxá. Nossa gente em primeiro lugar. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Band Mulher já está de volta, inclusive, domingão, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Então, na verdade, gente, todo dia é Dia da Mulher. Mas a gente selecionou uma data para reforçar essa importância. Então, por aqui a gente vai trazer alguns temas sobre nós, mulheres, e vamos falar de um que muitas mulheres passam, mas nem todas conseguem falar, que é sobre a sexualidade na menopausa. Mudanças hormonais que mexem com o corpo, mexem com a autoestima e interferem no desejo. Então, para a gente entender mais sobre esse assunto, trazer dicas, quebrar tabus, eu vou falar com a doutora Thaís França, que é ginecologista e sexóloga, e ela atua muito nessa questão da saúde íntima e a saúde sexual da mulher. Bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um assunto, né, doutora, que a gente precisa falar mais. Toda vez que se fala sobre a sexualidade é sempre muito importante, mas é cercado de tabus e de vergonha, né? Então, assim, quando a mulher ela atinge a menopausa, ela passa por um turbilhão de emoções e um dos problemas que ela enfrenta é a sexualidade também, não é verdade? Exatamente. Com a queda hormonal, principalmente do hormônio estrogênio, a mulher ela pode ter um monte de sintomas, onda de calor, irritabilidade, insônia e também baixo desejo sexual, ressecamento vaginal, cursando com dor no sexo. Então é fundamental o ginecologista para auxiliar a mulher nessa fase, não só com a reposição hormonal, mas também com as mudanças de hábitos, atividade física, alimentação, dormir melhor, controlar o estresse, porque isso tem um impacto gigante na sexualidade. Porque sexualidade é tudo, né? Eu brinco que é como se fosse uma pizza de 12, 15 pedaços. Não tem nenhuma pizza que é melhor do que outra. Todas são fundamentais para que a sexualidade possa vir de forma prazerosa. É verdade. Aprofundando mais sobre, em primeiro lugar, a mulher passa ali, a partir de uma certa idade, por várias transformações, principalmente hormonais, até chegar à menopausa. Dali já vai tendo, talvez, essa diminuição no libido, que é fisicamente normal, não é verdade? Eu queria que você explicasse para as mulheres entenderem, até para os parceiros e, enfim, companheiros entenderem que não é só mimimi, é fisiológico, né, doutora? Exato, porque a gente tem também a queda de hormônios androgênios, principalmente a testosterona. Então, cai estrogênio, progesterona e testosterona. E aí esse impacto, ele é muito sentido na sexualidade. Então, a mulher ela pode perceber diminuição do desejo, que é a queixa mais comum no consultório. Queda do desejo sexual. Então, ela não pensa mais sobre sexo, a iniciativa, né, de iniciar a relação sexual fica diminuída. Com o ressecamento vaginal, cursando com dor, isso causa uma experiência negativa, criando memória negativa da experiência sexual. Essa mulher vai afastando do contato íntimo, do parceiro, da parceria. Então, a gente precisa oferecer qualidade de vida para a mulher, porque esses sintomas podem aparecer, mas com orientação, com tratamento, a gente consegue oferecer qualidade de vida, porque nessa fase, a mulher não tem que se preocupar com gestação,
Normalmente ela tem menos culpa, ela entende que ela precisa estar ali por ela, ela entende um pouco mais do que ela gosta, do que ela não gosta. Então o sexo ele pode ficar melhor do que antes. Claro que a gente vai precisar ajustar algumas questões, mas tem total condição da mulher vivenciar a sexualidade em todas as fases e cada vez melhor. E aí quando se chega nessa idade, quando começa, né, entra no período da menopausa, vem aquele tanto de medos, inseguranças, a autoestima vai lá embaixo, porque já começa a pensar, tô ficando velha, já não sirvo mais. Acho que vem toda aquela bagagem de emocional e que se mistura. E aí, então, acaba que a mulher, sei lá, abre mão, desiste e não sabe o que fazer. Eu creio que muitas não sabem nem por onde começar para melhorar essa situação, né? E a autoestima é o interno mais o externo. Então, muitas mudanças corporais, acúmulo de gordura abdominal, metabolismo cai, ocorre um aumento de gordura, uma perda de músculo. Então, isso já impacta muito, né? Mudanças também em relação ao sono, em relação ao relacionamento, inseguranças. Então, a gente precisa cuidar dessa mulher como um todo. Então, é uma fase que merece acompanhamento, que merece atenção. E a mulher, ela precisa de todos esses recursos para que ela consiga passar por esse momento com menos dificuldade, entendendo o que ela pode fazer para, dentro daquele corpo, desse novo corpo, das novas perspectivas, como que ela vai exercer a sexualidade. Porque sexualidade não é um dom, é uma habilidade que pode ser aprendido e reaprendido ao longo da vida. Então isso é muito importante, a gente entender que sexo não é só penetração, né? Envolve todas as práticas sexuais, entender que a sexualidade ela vem e uma das coisas fundamentais é a mulher se sentir segura. Ela entender que ela tem uma parceria, ela tem um ambiente seguro para exercer aquela sexualidade sem medo, sem culpa, sem julgamento. Então são tantos os elementos que a gente precisa orientar. Lembra da pizza de 10, 12, 15 pedaços que quase nunca é um elemento único. É verdade. E a partir do momento, você mesma disse, né? A maioria das queixas que chegam ao consultório, muitas mulheres acabam entendendo e procurando o consultório, mas muitas são cercadas de mitos e tabus. Então, assim, você percebe que as mulheres estão cada vez mais atentas, procurando, né, um desempenho melhor, procurando resolver o que está acontecendo, ou ainda existe realmente muito preconceito, vergonha de abrir o jogo, de falar sobre, até com o próprio parceiro, né? Sim. Os dois assuntos mais difíceis para um casal conversar, isso as estatísticas mostram, é dinheiro e sexualidade. E como é que a gente vai construir um relacionamento saudável sem falar sobre esses dois aspectos que são fundamentais? Então, realmente, existe ainda muito tabu, tem melhorado muito, né, com as mídias sociais, a gente podendo levar informação de qualidade, mas ainda é um assunto melindroso. E o medo vem do desconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece um pouco mais, entende como o corpo e a mente funcionam, a gente consegue colocar isso de forma mais clara para a nossa parceria. Porque se eu preciso conversar sobre um assunto que eu não domino, eu vou falar o quê? Então, me conhecendo, entendendo como que é essa sexualidade para mim, eu consigo colocar isso, falar, exigir, né? Eu consigo colocar isso para jogo. Então, isso é uma coisa fundamental. A gente tem que trazer um pouquinho da teoria para a nossa prática e cada mulher vai entendendo isso, né, de acordo com as suas crenças, com as suas questões internas e também dentro do relacionamento. E o que a mulher, além de dialogar, procurar um especialista, ter a compreensão do marido, enfim, pode fazer para melhorar então, né? Já que ela está na menopausa, ela já está fazendo aquela reposição e tudo mais. E o que mais, além para melhorar essa questão, realmente falando sobre a sexualidade? Então são vários elementos, né? A gente tem que entender que a gente precisa de uma atividade física, principalmente a musculação, para a gente poder ganhar músculo. E a musculação é uma forma endógena da gente produzir naturalmente testosterona. Então, musculação é fundamental. Alimentos, né, naturais, menos ultraprocessados, uma alimentação balanceada, dormir melhor. Tem muitos estudos que mostram que estresse, cansaço e não dormir direito impacta muito na sexualidade e às vezes até mais do que só hormônio. Então, é todo um contexto. Parte hormonal tem que estar ok, uso de medicações também que podem também interferir.
A autoestima, essa mulher precisa estar bem com ela mesma. E o relacionamento, né? Ter diálogo, se sentir ouvida, poder falar sobre fantasias, sobre desejos, brincadeiras eróticas, porque aquele sexo rotina, o cérebro entra em acomodação e vai perdendo graça. É como se a gente comesse arroz e feijão todos os dias. É bom, é uma delícia, mas todos os dias acaba que perde um pouquinho o sentido. Então, trazer um pouquinho de novidade. A gente tem hoje leitura erótica, filmes eróticos, não é pornô, que tem um contexto mais erótico que pode ajudar no imaginário feminino em relação à sexualidade. Podcasts, a gente melhorar a qualidade das preliminares, então, lembrar dos órgãos do sentido, das fantasias, então, música, toque, massagem, cheiro. Tudo isso traz qualidade para a excitação, porque com a menopausa a gente pode ter também diminuição da sensação do orgasmo. Sabe aquele orgasmo fraquinho? Tá mais difícil de sentir. Então a gente precisa melhorar as preliminares para que a gente possa ter a possibilidade de sentir esse orgasmo, né, de entender como é que esse orgasmo vai vir. E claro, a gente tem também as pomadas hormonais, lubrificantes, hidratantes vaginais. Tem o laser também que pode ajudar muito no ressecamento, principalmente de mulheres que passaram pelo câncer de mama e que às vezes tem aí, não podem fazer uso da reposição hormonal. Então a gente tem um monte de estratégias. A gente precisa que isso chegue até as nossas mulheres e que cada uma entenda que existe, né, tratamento, existe possibilidade. A gente não precisa normalizar baixa, né, no desejo sexual, dor na relação. A gente não pode, não precisa normalizar isso, mesmo porque prazer e orgasmo é um direito nosso. É verdade. E entender que é um processo também, né? De hoje para amanhã. Exato. É começar a construir esse processo consigo mesma, com o parceiro lá, com quem, né, a pessoa se relaciona, com a profissional e gradativamente passar pela fase da menopausa, que é um período já turbulento, e conseguir conciliar tudo isso para ter um relacionamento saudável. Porque eu acho que aí depois o negócio vai ficando cada vez melhor, né? Exato. Verdade? Porque a gente consegue melhorar a intimidade, melhorar o diálogo, aprofundar em diálogos internos. Isso aumenta a intimidade, que melhora a questão da mulher se sentir segura. Então, esse é um ambiente que facilita muito a boa sexualidade, a entrega, a excitação e, consequentemente, o prazer. Então, são elementos que a gente pode fazer de um limão uma limonada e isso trazer benefícios a médio e longo prazo que hoje fazem mais sentido, porque lá com 15, 20, 30 anos é muito comum querer a performance, pensar na sexualidade apenas no outro, na outra pessoa e se esquecer, né, da própria pessoa. Então, com a maturidade, a mulher ela vai entendendo que ela tem que se colocar em primeiro lugar. E isso, eu não tenho dúvida, autoconhecimento, permissão na hora do sexo, com menos culpa e julgamento, é o que de melhor há para potencializar prazer e orgasmo feminino. E por fim, né, a gente trazendo esse tema aqui, aproveitando que o Dia da Mulher está chegando, a gente finaliza falando dessa questão da autoestima, né? Mas eu percebo que as mulheres estão cada vez mais procurando estar bem consigo mesma. Exato. Para poder, então, estar bem com todos, não é verdade? Exato. Então, a gente tem percebido, né, uma geração de mulheres que se cuidam mais, que se valorizam mais, que se priorizam mais. E isso é um movimento fantástico, que não tem volta. Então, esse cuidado, né, a gente tem orientado cada vez mais as boas práticas, reduzir bebida, parar o cigarro, e as mulheres têm aderido a isso, entendendo a importância. E a autoestima é um pilar fundamental, porque sem autoestima, né, como é que a mulher se coloca ali? Porque quando a gente analisa os estudos, o que a parceria valoriza no momento auge de excitação? Não é se fez a unha, se depilou, não. É a questão da mulher estar ali com consistência, mostrando a que veio, jogada de cabelo, ela se colocando num local que ela mostra que ela tem domínio de si. Então, isso é o que excita, isso é o que deixa o jogo erótico divertido, prazeroso. Então, confiança. E isso reflete numa boa autoestima. Porque se eu tenho uma boa autoestima, eu me coloco ali
penso em mim, penso na outra pessoa e me coloco de uma outra forma. Então, confiança no sexo é um dos fatores primordiais para a melhora da excitação e do jogo erótico. Muito bem, vocês anotaram, né? Toda essa conversa que ela vem para trazer uma qualidade de vida física, mental e sexual melhor para os nossos telespectadores. Muito obrigada, viu, doutora? O arroba a gente pôs na tela, mas só repete que a doutora sempre está falando muito nas redes sociais sobre tudo para a mulher, que é o arroba... doutora, DRA, Thaís com TH Franca. Arroba doutora Thaís Franca. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda para falar com as nossas mulheres. Muito obrigada. E eu vou ficando por aqui. A gente ainda vai trazer mais assuntos para a mulherada ao longo da semana. Amanhã tem gastronomia e eu tô te esperando e vamos também fazer um trabalho artesanal com papel machê muito legal, vocês não perdem não. Tchau, tchau.